Boa noite, Miguel. Bem-vindo ao nossa entrevista, ao nosso podcast, seja aí que vocês estejam ouvindo, assistindo aí. Tudo bem? Como é que tá, Miguel? Boa noite, Luiz. Legal estar aqui. Obrigado pelo convite de compartilhar um pouco do que eu penso saber, né, com todo mundo aí. E nesse momento de pandemônio, o pessoal diz que é pandemia, mas talvez seja pandemônio, né? A gente está levando aí, dando apoio para o pessoal remotamente, né? Com certeza, legal. Obrigado pela sua participação, primeiramente, né? E acho que é sempre generoso da sua parte poder estar aqui compartilhando um conteúdo, né? Isso sempre é importante para o pessoal nesse momento, principalmente nesse momento, como você falou aí, né? Pandemônio. Mas especialmente porque isso é um assunto que a gente vai falar hoje aí, é um assunto muito pouco difundido, né, Miguel? Entre as coisas que a gente fala aí, elétrica, vimos meteorologia, vimos motores diesel, né? Estamos vendo elétrica, vamos ter um curso aí de elétrica logo em breve. Mas eletrônica é uma coisa, assim, para muita gente é o mistério do mistério, né, cara? Que aquilo... O pessoal pensa que eletrônica é trocar as pilhas, né? E elétrica é ligar na tomada. Não é bem assim, né? Mas é por quase isso, né? Eu acho que a gente podia começar mostrando um pouquinho, né, do que da sua trajetória, né, Miguel, de como que você chegou ao ponto de ser aí uma referência para tantos cruzeiristas, velejadores, regatistas, né, pessoal aí que está dependendo dos eletrônicos, porque velejador hoje depende de eletrônico para tudo, né? Pois é. Pois é. Tem que trocar pilha para caramba. Na realidade é assim, né? A gente usa eletrônico, instala eletrônicos, mas não dá para esquecer de olhar para fora, né? Então eu posso colocar o eletrônico que eu quiser, ele não vai trimar minhas velas, ele não vai decidir o momento do bordo. Tudo bem, eu posso botar o piloto automático para cambar, mas alguém tem que apertar o botão. Ele não, ele até pode fazer sozinho se estiver seguindo uma rota, mas prefiro que a gente esteja no comando, né? Nós Exatamente. A pergunta da tua foi como é que eu comecei nisso, né? Eu me interessei na vela, né? Fiz um curso de arraiz amador e aí comprei um ding, comecei a velejar aqui no Guaíba com um ding. Aí o ding era meio lento, aí passamos para o laser, que é um pouco mais cadeira elétrica, né? E aí, especialmente aqui no sul, quando pega o minuano, tem que ter um preparo físico e se segurar bem e tal, e poder ir. E depois disso, migrei para um veleiro cabinado, né, que o pessoal chama de oceano, né, que é um Ranger 22. E com esse Ranger 22, nos divertimos muito, muito, muito. Fomos de Porto Alegre a São Lourenço do Sul em 26 horas, sem ter entrado na Lagoa dos Patos nunca. Foi a primeira. E tinha um tal de ciclone extratropical, assim, né? Coisa que a gente andou estudando recentemente, né? Então, só que isso lá pelo ano 2006, né? Então, há muito tempo atrás. Então, para nós, a Lagoa dos Patos era a temida Lagoa dos Patos. E realmente tem que respeitar, porque quando o bicho pega é complicado, né? Então, tanto que o pessoal que navega entre Rio Grande e o Cabo de Santa Marta tem que planejar bem os seus deliveries. Às vezes eu faço delivery também, a gente tem que planejar bem, porque a gente pode perder a frente, tomar as costas dela na cara, e aí tu fica sem poder avançar. Aí tem gente que decide retornar, e quando tá chegando em Rio Grande, não consegue chegar em Rio Grande, porque veio outra frente, e tu fica pendulando. E o resumo é que acaba a água, acaba o diesel, e tu tá podre de cansado. Então, isso é o maior exemplo de falta de planejamento. Então, a Lagoa dos Patos também tem os seus encantos ali, tem que respeitar, né? Mas depois eu acabei me interessando por regata, né? Por regatas, e acabei fazendo cursos da ISAF, que hoje é o Old Sailing. Fiz para oficial de regata, para juiz de protesto. Isso me fez participar
trabalhando como oficial de regatas auxiliar dos Jogos Pan-Americanos no Rio 2007. Depois, no México 2011, também fui trabalhar, fui convidado. Surgiu, depois tive algum trabalho aqui na Federação de Vela do Rio Grande do Sul. Criamos um polo de vela adaptada aqui no Sul, para pessoas com deficiência física. Então, o foco eram cadeirantes, né, que são paraplégicos, para usar um barco de uma pessoa só. Isso a gente desenvolveu o trabalho e depois eu fui convidado a participar junto da Confederação Brasileira de Vela Adaptada, não a vela e motor, né, a CB Vela, para ir junto com a delegação que foi para um campeonato mundial em Medemblik. Então é uma experiência interessante que as pessoas olham os outros, mas não olham para si, né? Então ficam reclamando da vida e não veem que às vezes existem algumas dificuldades e as pessoas são capazes de superá-las, né? Quer dizer, você já foi... Isso te envolveu tanto a ponto de você se tornar um cara já, né? Um juiz de regata, né? Uma pessoa tecnicamente preparada ali na regata e, ao mesmo tempo, também treina para a vida, né? Porque se lidar com uma iniciativa como essa muda muito. E a logística para isso, imagina, foram 14 pessoas, 2 vans, pessoas com... Nós tínhamos barcos lá para uma pessoa, para 2 e para 3, né, a tripulação. Então, essas pessoas, elas dependem de cadeira de roda, dependem de apoio. Então, tu não está acostumado com isso. A gente não tem educação nas nossas escolas tradicionais. Não tem educação financeira, não tem educação política, não é partidária, mas política, não tem educação para a vida, as nossas casas não têm portas amplas, não são preparadas para esse tipo de coisa, e aí por aí vai, vamos parar por aqui. Deu para entender, realmente é complicado. Aí depois eu também competi durante pouco tempo com veleiro Solen, com veleiros cabinados na RGS, na ORC, como juiz, né, o pessoal chama, que é juria, né, comumente aí em São Paulo, Rio, chama de juria, então como júri, né, para nós na CB Vela e na SAF júri é protesto, e regata é comissão de regata, ou oficial de regata, mas como é a juria, tá bom. Eu participei de match race aqui em Porto Alegre, como auxiliando na comissão de regatas. Trabalhei em campeonato de optimista na represa de Guarapiranga. Trabalhei na Semana de Vela de Buenos Aires. Trabalhei num campeonato sul-americano de laser em Montevidéu. Campeonato Tá ficando grande demais esse currículo. Tá bom. Significa o seguinte, a vela abriu um espaço para mim na minha vida que eu não imaginava. Anos antes, sequer imaginava que ia estar velejando, né? Eu tenho uma formação de pilotagem, então sou habilitado a voar por instrumentos, multimotor, tudo. Tentei entrar na Varig, aí os óculos não deixaram, né? E aí virei engenheiro, né? Então, de Araújo eu virei Marujo, né? Então, estamos nesse... E você resolveu que a sua praia, então, ia ser técnica, né? Uma coisa mais voltada aí para... Isso. Você já tinha imaginado isso como prestador de serviço ou especialista numa coisa específica a bordo? Como é que foi essa transição? Na realidade, a gente, assim, tendo barco, né, a gente vai procurando fornecedores de serviço e tal, e o cara marca, não aparece, ou quando vai, faz pela metade. Eu assim, entrei no DIY, né, Do It Yourself. Então, comecei a estudar, né, aprender, perguntar, buscar, compartilhar ideia, perguntar para alguns prestadores. Então, busquei conhecimento e comecei a fazer para mim. Começaram a me convidar para fazer serviço para os meus amigos, e aí foi indo, então a gente vai num crescendo assim dessa forma, né? Então, e nessa trajetória, assim, a gente participou da Refena em 2010, né? E aí eu conheci o comandante do veleiro Atrevida,
né? E conversamos, aí em 2011 ele estava procurando alguém para fazer esse tipo de serviço. Comecei a prestar serviço para eles, né? Eu sou uma empresa, uma pessoa jurídica que presta serviço para particulares e empresas, né? Então, ou para embarcações, né? Então, comecei prestando serviços para a Atrevida, depois surgiram outros barcos, assim, aí um Lagoon em Ilhabela, que é o Roahine, depois atendi um Soto 40, que é o Itajaí Sailing Team, né? Aí teve um catamarã, que foi do pessoal da Mormai, lá que estava no Rio de Janeiro, estava terminando a construção, eu participei disso, né? De comissionar e finalizar alguns sistemas, né? Elétricos, eletrônicos, calibrar os instrumentos, essas coisas assim, né? Final de obra, né? Depois tem um outro barco também conhecido do pessoal aí, é o Camiranga, né? Prestei serviço para o Camiranga. Estava na tripulação que estava fazendo a regata Buenos Aires-Rio, quando a gente teve que abandonar por um problema de quebra, né? Teve barco com sinistro de raio em Piriápolis, que eu fui atender, que é o Gentoo, né? E por último, assim, mas não menos importante, o mais recente, que foi um trabalhinho num outro oceano, que foi o Pacífico, né? No veleiro Billy Budd. Então, não posso reclamar do que logo ali, né? Logo ali. Caramba, bicho. Quer dizer, a coisa aconteceu meio que por um acidente, um acaso, né? Você foi ali convidado, mas as pessoas já sabiam, então, dessa sua aptidão, né? Eu vendia componente eletrônico, vendi durante uns 12 anos, né, para empresas que têm escritório no Brasil. Depois trabalhei num projeto de fabricar circuito integrado com identificação por radiofrequência, que é aqui em Porto Alegre, que é o CEITEC. Eu saí do CEITEC e disse, eu não aguento mais terno e gravata, então tem que mudar um pouco o uniforme, né? Então aí a mudança de uniforme foi para estar mais ao ar livre, né? E consegui fazer isso. E nesse tempo todo você consegue dar atenção para o seu barco? Quer dizer, você tem um barco, né? Você falou aí, não, o seu barco te levou muito a buscar essas soluções. Vamos dizer assim, essa transição ocorreu por uma mudança de filosofia, né? E o pessoal sabia das minhas habilidades, porque eu estava sempre sendo tripulante de alguém, né? E sempre que surgia alguma oportunidade, acabava furungando, né? E arrumando, às vezes estragando e tal. Faz parte do aprendizado, né? Mas então surgiu isso, né? E depois que eu decidi me dedicar para isso, eu estudei bastante, né? Busquei os cursos que vocês têm feito na Brana, eu tenho feito aí, tem a parte da ABYC também, né? Então, eu fiz o STCW, que é um curso de segurança para embarcados, né? Marítimo, então, para aquaviários, aliás, né? Aquaviários, isso. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa história de habilitação para barará amador, né? A primeira vez que a gente fomos para Ushuaia, eu disse assim, não, eu sou um amateur skipper. Amateur? O que é isso? Skipper amador. Então, o pessoal lá... É estranho, né? Amador? Ou tu é ou não é. Então, essa coisa assim... lá fora, a nossa licença não é muito reconhecida, né? Sim, verdade. Então eu busquei assim, conhecimentos, né? E em 2016 eu fiz um treinamento na França, tá? Na fábrica da Lagoon, que é a CNB, na Construções Náuticas Bordeaux, onde são feitos os Lagoon e os 70, né? Que são os barcos maiores deles lá. Passei uma semana nessa fábrica, fiz depois em La Rochelle, na região de La Rochelle, fiz visitas técnicas de um dia ou dois em estaleiros, tipo Amel, tipo Fontana e Pajot, né? Visitei outros fornecedores de eletrônicos, de serviços, para ver como é que o pessoal trabalha lá, né?
E aqui no Brasil eu me aproximei da North Sales, né? E graças a eles eu fiz treinamentos na Navico, que é a fornecedora da B&G, Sinrad e Lowrance. Então, eu sou um técnico treinado pela fábrica, né? Né? Existem outros no Brasil, né? E isso eu espero que cresça, porque a gente precisa de mais gente trabalhando, tá? Precisa mais gente. O mercado é muito carente e a gente precisa que as pessoas aprendam e façam direito. Elas, às vezes, são só curiosas e aí tem um negócio chamado mão sexy que vai lá e, às vezes, dá problema. Essa mão sexy é ótima. Pois o pessoal vai perguntar no privado como é que funciona isso. Mas é verdade, é um problema sério, né, Miguel? Então, assim, a gente... Eu comecei a prestar serviços, aí foi avolumando, foi crescendo a demanda, né, os chamados. Hoje a minha base é Guarulhos, né, o meu carro fica em Guarulhos, e de lá eu me desloco para o Guarujá, para Ilhabela, para Ubatuba, ou Ubachuva, né, ou Chuvatuba, né, Paraty, Frade, Bracuí, Angra, Rio, Búzios, né? Já atendi barco no Pará. E o seu barco pessoal nunca mais, então. Você tem embarcado no barco dos outros, mas o seu... Então, tu tem uma pergunta mais fácil, não? Não, hoje nós estamos com o Fast 345, o pobrezinho ele, às vezes chora e reclama, tá? Esse final de semana a gente saiu, deu uma passeada com ele, para ele não ficar chorando e tal, né? Então, a gente tem um 345, e a curiosidade desse 345, ele era de um amigo nosso que vivia com a família a bordo na costa do Brasil, né? Ele, a esposa, um filho com 1 ano e meio e outro com 14, né? E nós fomos convidados a atrapalhar eles, né? Ocupar um espaço em algumas pernadas ali, né? E fizemos a refém com eles e hoje o barco é nosso. Então, quando ele foi vender, disse, opa, nos interessamos. Então, o barco é nosso, tá conosco já. E é um 345, é um barco clássico, né? É um barco do ano de 85, o número de casco é 64, tem um grupo bastante ativo no Brasil, que é o grupo dos Fests, né? Então, é uma coisa assim que no Brasil está surgindo bastante isso, as pessoas estão procurando manter o que tem, primeiro porque os barcos novos são poucos e o custo é elevado, para importar, então, é também complicado, né? Importar usado é aquela história de que é proibido, né? Ou o imposto é tamanho que não justifica, mas a gente precisa... ontem participei da live da Sobena, né? Do cluster náutico e tal, a gente precisa desenvolver esses tipos de coisa, né? Outro assunto muito importante. Na minha trajetória não náutica, mas com empresas de telecomunicação, desenvolvendo modem ADSL, chefiando e gerenciando equipe e tal, participei muito de reuniões da ABNT para fazer normatização. Então, a gente precisa ter uma norma, alguma coisa que melhore as coisas, né? Por outro lado, a gente tem que desenvolver a cultura dos trabalhos náuticos serem bem feitos, né? Então, talvez a gente criar uma coisa da BYC por aqui, a gente talvez não precise a certificação, porque muita gente que trabalha nisso hoje não tem o dinheiro para investir no certificado, né? Mas o comportamento é importante, tá? Então, verdade. Às vezes a gente chama um profissional que vai fazer um serviço e ele tu arruma uma coisa em Rio Grande e chega em Florianópolis 4 dias depois, o negócio parou de funcionar, né? E não é por problema da peça, e sim pela execução do serviço, né? Então, existem problemas que ocorrem por problemas de peça, né? Que às vezes a gente tenta manter uma coisa antiga para não gerar lixo à toa, né? Então, tudo é uma questão de opção, mas às vezes a nossa mão de obra é um pouco complicada. A gente tem vários bons profissionais, tá? E a gente tem que procurar usá-los, porque
e fazer com que eles também transmitam conhecimento, né? Então, essa é uma ideia, assim, de estar compartilhando o pouco que eu penso saber com as pessoas, tá? Essa é a hora, Miguel, essa é a hora. Não, é interessante porque com todo esse cabedal você ter esse interesse, né, de divulgar, de ajudar, de compartilhar essa sua experiência aí de travessias, experiência na vela, como juiz de regata e tal, você saber exatamente quais são as limitações e as potencialidades, né, do público, né, dos cruzeiristas, velejadores de uma forma geral. E às vezes, assim, vamos dizer, os eletrônicos, os manuais são em inglês, né? Muito embora poucas pessoas leiam manuais. Eu sou um que lê. Tá? Isso é um problema, é verdade. Aí as pessoas também não tem medo de mexer. Tem coisas que dá para mexer, dá para tocar, e tem coisas que não se deve fazer, que daí mexer vira mão sexy, que acaba ferrando tudo, né? Então tem coisas assim que a gente pode controlar e cuidar, e sabendo o que acontece com os eletrônicos, às vezes pequenas precauções são suficientes para a gente prolongar a vida dos eletrônicos que a gente tem, né? Que não é pelo fato de serem antigos, são ruins, né? Agora, se eu não conservar mesmo um novo, eu boto numa semana, tá ali. Então, eu instalo uma antepara de cabine, meu proeiro vai caçar uma vela numa manicaca e bota o joelho na tela. O que vai acontecer? O equipamento é ruim? Não. O local não foi bem escolhido. Tá bom, não tinha outro? Bom, aí é outro problema. Então, mas... Falta de opções. Vai longe, né? E Miguel, então, assim, vamos falando aqui sobre exatamente essa sua praia, né, que são os eletrônicos, exatamente. Profissionalmente, então, você já está com uma visão muito abrangente, até mesmo que você tenha se especializado em marcas específicas, né, dos eletrônicos, você vê muita coisa por aí, né? Como é que você acha que está esse mercado assim, de eletrônicos no Brasil? Existe... o brasileiro está mesmo limitado com as opções? É um problema de opções ou não? É realmente uma questão de saber o que escolher? Bom, vamos, assim, existem produtos que são produtos antigos, né, que tem gente que quer trocar os eletrônicos do barco como quem troca de celular, tá? Nada contra, tá? Também vendo equipamento, então não tem problema, tal. Mas às vezes as coisas estão ok e ele quer trocar por ser mais fashion, alguma coisa assim. Então a gente sempre questiona o cliente o que ele quer, né? Porque se ele precisa só um ecobatímetro, uma estação de vento, se ele quiser comprar o pacote inteiro, piloto automático, radar, vamos vender. Mas tu não precisa. Tu realmente quer isso, porque eu vou fazer um passeio final de semana aqui na região de Paraty. Tá bom. Só que às vezes tá bom, tem nevoeiro, então ele quer segurança, porque quer botar um radar. Então tem que estudar a aplicação e o uso do barco para poder otimizar as coisas, né? Eu vou seguido para Ilhabela e eu vou numa isobatimétrica de 50 ou de 100 metros e tal, e tem muito pesqueiro, bota um AIS, né? Isso ajuda bastante. Mas eu vou botar um AIS que recebe ou que transmite, ou os dois. Tem que discutir, tem que olhar a coisa. Então, para ter uma resposta para a tua pergunta, é assim, a gente não tem fabricante nacional de equipamentos ainda, tá? Eu sei de uma empresa que está desenvolvendo alguns eletrônicos, tá? Está em fase de prototipação, e como bom custo Brasil, falta capital para poder fazer a prototipação, essas coisas, então a coisa vai muito devagar em relação ao que poderia ser,
Tá? Tem tecnologia, mas não tem oportunidade, né? Tem tecnologia, capacidade, conhecimento, tá? Já atua também fornecendo equipamentos para e tecnologia para a aeronáutica, tá? Então, não é uma aventureira. Então, assim, tô dando alguns palpites furados para ajudar, né? Para a gente ter alguma coisa. Mas o grande problema é os equipamentos são importados e a carga de impostos em cima é muito alta, né? Então, faz com que as pessoas busquem algumas alternativas de reparar as coisas, o que é bom também, né? Mas a gente tem que saber até que ponto vale reparar e até que ponto a gente tem que mudar isso, né? Fazer coisas novas. Aí que tá. Como é que ele avalia isso, né? Digo assim, você vê muita gente e essas pessoas, elas tendem a comprar o novo, né? Ao invés de fazer a manutenção do seu equipamento. Você acha que tem... Como é que você indicaria isso? Depende muito do caso, né? Não, depende muito do caso, tá? Tem casos em que, vamos dizer assim, que tu tenha uns 10 equipamentos no teu barco, tá? E aí o que acontece? Se é um display, vamos tentar reparar aquele display. Se são mais displays, vamos avaliar se não vale a pena fazer um upgrade ou uma migração. Eu até tenho um material que eu preparei para ficar mais claro isso, tá? Mas às vezes a gente... a grande coisa que eu vejo é que as pessoas... ok, beleza, estou viajando, vou para o exterior, agora ninguém está viajando mais, né? Por causa do pandemônio. Piorou. Vou trazer um equipamento, não sei o que. Ele vai numa loja, né, normalmente nos Estados Unidos, né, mas não interessa, pode ser Nova Zelândia, Austrália, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, que seja Europa também, né, no outro continente, e compra o que ele acha que tem a mesma cara do que eu tenho, e vou colocar. E aí as coisas não se falam. Né? Por quê? Porque tem uma migração de tecnologia, que aí posso até, se me permitir, já podemos entrar aqui no... Claro, vamos dividir aqui a tela. Preparou ainda uma apresentação, uma mini aula aqui, né, Miguel, para o pessoal. Então, assim, vamos ver assim, esses mistérios da eletrônica a bordo. Então, assim, como dicas assim, para o pessoal, eu tenho que as pessoas devem procurar identificar o que tem instalado no barco e o seu estado. Não, tá bom, eu sei que eu tenho um tridata, eu tenho uma estação de vento. Não, eu não me refiro a isso, eu me refiro um pouco mais. Qual é a tecnologia que eu estou usando? Eu estou usando sensor para o instrumento ou estou usando já o sensor na rede que vai para aquele que eu estou achando que é instrumento, mas é só um display hoje? O conceito mudou, né? O GPS é o chamado chart plotter. Não, hoje, chart plotter, ele faz inúmeras funções, é um display multifunção, ele controla piloto, ele é ecobatímetro e tal, e também mostra a carta e também é GPS. Então, as pessoas estão arraigadas a um conceito de, o meu chart plotter. Chart plotter é o que só mostrava a carta, né? Então, e aí também outra dica, assim, o que eu preciso ter a bordo, né? Mas o que realmente eu preciso, né? Qual é a sua demanda real, né? O que eu quero, né? Porque uma coisa também, eu quero ter e vou fazer um plano para ir implementando aos poucos. Então, eu tenho que procurar saber, fazer um planejamento para isso. E também, algumas dicas de problemas mais comuns que a gente encontra aí, tá? Então, assim, identificando o que eu tenho instalado, tá? Eu sei que o nosso tempo é só 1 hora, então o objetivo aqui é assim, é passar noções das coisas para que as pessoas, né, nós que estamos embarcados, tenhamos conceitos do que fazer ou do que não fazer, né? E quando a gente estiver interagindo com um profissional que a gente está chamando, está pedindo um aconselhamento, a gente dá mais informações para que essa pessoa possa remotamente nos dar um apoio, ou quando fizer uma visita no barco, já vir com as peças que precisa, porque a gente tem que objetivar resolver de cara, não ficar indo e voltando toda hora, né? Inclusive, então, essa questão que você falou, Miguel, dele conhecer e poder transmitir isso à distância, né? Foi até uma
uma dica que o próprio Pedro, né, da elétrica, nosso professor de elétrica, falou, chamou a atenção disso, né? Quanto mais organizado você tiver, né, a sua elétrica e aí, portanto, também sua eletrônica, né, a bordo, mais facilidade você tem realmente para poder passar e transmitir essa informação para o profissional, né, Miguel? Sim, e aí ele consegue te atender melhor, né? Então assim, a gente, vamos pegar e ver assim, o que eu tenho instalado, tá? Existe uma tecnologia antiga, tá? Que são a primeira geração de instrumentos, vamos dizer assim. Não é bem a primeira geração, já, mas é uma geração um pouco mais antiga, tá? Que é a implementação, é assim, eu tenho um sensor, esse sensor está conectado a um instrumento, esse instrumento joga dados para um repetidor e joga dados para a rede, tá? Isso que é o que eu ouço no mercado. Eu estou tentando falar o que o mercado diz, né? As pessoas falam para a gente falar a mesma linguagem. Então, assim, eu peguei um exemplo aqui de um barco, né? De uma instalação típica, que ela tem ali a CPU, né? H3000, e aí eu tenho uma bússola, que é o Compass, que vai direto nela, né? Eu tenho um sensor barométrico e de temperatura do ar que vão direto nela, nas entradas analógicas, né? Eu tenho o sensor de profundidade numa unidade e o de velocidade num sensor e de profundidade no outro. Vão direto para a CPU e a CPU faz o cálculo, joga os dados na rede ali que está saindo acima do NEMEA in, NEMEA out, e vai lá para os GPDs, GFDs, para os displays 1010 lá, displays analógicos, né? Então eu tenho assim, a CPU recebe os dados crus do meu sensor, trabalha isso e joga uma informação para fora num protocolo que os meus displays ou meus instrumentos vão entender e vão mostrar para mim aquela informação que eu estou querendo naquela tela, tá? Aí vai comunicar com a CPU do piloto ali, a CP2, né? E a CP2 ela recebe a informação da bússola, da referência do leme, né? E ela manda por essa rede, manda para a CPU e para os outros a informação que tem ali, né? Outra coisa que tem também, que o pessoal chama de passarinho, que é a estação de vento, o sensor dela está lá no topo do mastro, eu tenho um fio, e esse fio vai sem interrupções ou com poucas emendas até a CPU, aí a CPU vai detectar lá para onde está apontando o bico do passarinho e quanto está girando, quanto ele está abrindo o bico lá, que é girando a roda para medir a velocidade, né? Porque abrir o bico ele vai fazer pulsos para dizer quanto mais pulsos ele fizer, mais velocidade de vento eu tenho, né? Então essa é a tecnologia sensor, instrumento, repetidor, tá? A gente tem isso na Furuno, na Garmin, na Raymarine, na BG, na Simrad, na Lowrance, na Navman, né, na Nordstar e outras marcas que existem por aí, que são cada uma com o seu portfólio de produtos, mas era essa a filosofia que tinha, tá? Isso mudou para uma tecnologia de sensor, rede e display. Mas isso é muito parecido com o que eu tinha antes? Sim e não. O meu sensor, por exemplo, ali que tem o DST-800, ali, ele é um sensor triplo. Eu tinha aqui o speed e depth, que é profundidade e velocidade, em 2 sensores. Agora, eu tenho isso num sensor só. Ele mede velocidade, profundidade e temperatura da água. E joga isso naquele fiozinho ali, que a gente chama de drop cable, que no máximo tem que ter 6 metros de comprimento, tá? Vai para aquele T, aquela derivação, e vai para o negócio que a gente chama de backbone, né? As 2 pontas vermelhas, que tem uma lá no passarinho, lá no sensor de vento, e outra lá na esquerda, são as terminações de rede. Então, esse fio reto, com emendas que passa e com derivações, chama-se backbone. Então, eu jogo a informação de profundidade, velocidade e temperatura da água na rede. Essa informação está indo para todo mundo, tá? À direita,
do sensor DST-800, a gente tem o Heading Precision, que é a bússola eletrônica. Ela também joga essa informação, qual é a proa, a variação de proa que eu estou tendo. Tem bússolas agora que ela indicam quanto adernado está o barco, qual é o trim do barco, se ele está com a popa afundada, se está com a proa afundada, tá? Então, a eletrônica foi, de certa forma, reduzindo o custo e aumentando a capacidade de processamento de informações e sensoriamento. Tá? Então, hoje... distanciando o homem, né, da operação, ou como é que vai dando mais informações ao custo dessa operação, talvez? Isso, vai de certa forma, aqui eu tinha ali o sensor barométrico de temperatura e pressão, hoje eu tenho um sensor que faz isso e muito mais coisa, né? Aqui eu tinha um sensor de bússola dedicado de 3 giros para poder me dar o ângulo. Isso aí era uma fábula de dinheiro, perto de 10, 15 mil dólares só esse 3-axis Gyro Stabilized Compass, tá? E hoje a gente tem, não é o mesmo desempenho, tá? Mas é um desempenho muito bom por menos de $1.000 nesse Precision 9 aí, tá? Então, os preços, assim, isso são preços meio que posto aqui, né? Porque lá fora é mais barato, né? Mas tu pega o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS, imposto de importação, um sobre o outro e fica quase que dobra o preço, tá? Então, esse é uma coisa que a gente tem que tratar e tentar resolver, tá? Bom, mas o que está no nosso alcance é resolver o que a gente tem instalado no barco. Então, aí eu tenho então, a bússola, eu tenho o RF25, que é a posição do leme, tenho a CPU de piloto ali, e tenho ali em cima, tem o Triton 2, por exemplo, ele é o antigo instrumento, que agora, para mim, ele é um display. Ele tem várias páginas, ele está mostrando ali o rumo, bússola, vento, ele pode me mostrar o ângulo do leme, eu posso ir para outra página que mostra o histórico de vento, mostra a profundidade. Nessa mesma tela, eu só vou mudando de páginas. Então, eu tenho a rede conectada nele, tá? E esse cara, esse Triton, ele está recebendo alimentação pela rede e os dados pela rede, tá? Isso já se fazia antes, com os equipamentos ali, por exemplo, os displays analógicos, e os GFDs, eles recebiam a alimentação através da rede ali, daqueles pontinhos retangulares que tem ali, a rede ia e alimentava esses caras, então eles não têm alimentação própria, tá? Isso já é um conceito para o pessoal ir guardando. Eu estou com um problema, não está funcionando, não está ligando. Da onde é que vem a alimentação daquele cliente da rede? Isso. Então, isso já me faz um caminho de solução. Eu sabendo que eu não tenho um fio de 12 volts ou 24 volts, conforme o barco, para aquela unidade, eu tenho que olhar a alimentação em outro lugar. Então, às vezes as coisas estão em cascata, liga de um equipamento no outro, né? Como ali os GPDs e os analógicos, passa de um para o outro. Então, pode ser que um desses está interrompendo e o restante não recebe alimentação. Então, isso é uma das coisas de o que fazer, aonde buscar, né? Você saber a anatomia dessa disposição, né, e esse arranjo dos eletrônicos te permite saber onde um possível problema está ocorrendo, onde é mais comum acontecer um problema, é isso? Exatamente. Então, eu não estou recebendo informação de profundidade. Eu não vou olhar lá no sensor de vento, eu vou olhar para o ramo que alimenta ali o sensor e onde ele entra na rede, né? Eu não estou recebendo informação no display da direita, no Triton da direita, ali do lado do rádio VHF, eu vou olhar no da esquerda, que está num outro segmento de reta, ver se a informação está chegando ali, né? Então, eu posso ter... infelizmente, não existe uma solução única, uma receita de bolo, mas existem alguns passos, um checklist de coisas que a gente pode fazer que resolve bastante dos casos, tá? E ajuda muito o cliente, tá? Então, assim, lá no meio do Pacífico, eu não tenho internet. Tem internet satelital, tinha tudo, mas eu tenho que
ter condições de poder sobreviver sem isso, né? Então, se eu faço longas travessias, eu tenho que pensar nessas coisas, né? De ter conhecimento para poder, bom, é o meu turno aqui, eu tenho que passar o turno, nós temos que continuar navegando. Do Panamá ao Tahiti, foram 35 dias e 5.000 milhas navegadas, então... não, para tudo que nós temos que arrumar para poder prosseguir, não é bem assim. Então, a gente tem que trocar a turbina do avião em voo, né? Para o mundo que eu vou descer, né? Que eu vou dar uma manutenção aqui no... Então, assim, esse conceito que eu gostaria de passar bem que as pessoas tivessem é sensor, instrumento, repetidor e rede é um tipo de instrumento, tá? Então, o meu display analógico ali, com os ponteirinhos, né? Ele recebe alimentação pela rede e um protocolo de informações proprietário, tá? De rede. Já a nova tecnologia é sensor, informações na rede e um display, tá? Que às vezes é multifunção. O formato pode ser o mesmo, pode caber no mesmo lugar, ele também é alimentado pela rede, mas agora ele já usa uma rede chamada NEMEA 2000. Aí, ó. Padronização para tentar dizer assim, vamos conversar entre nós os equipamentos aí, então o sensor da DST-800, que é fabricado pela Airmar, pode ser usado em qualquer equipamento, né? Porque ele vai jogar as informações NEMEA 2000. Se ele tiver o software otimizado por um determinado fabricante, ele vai mandar informações extras, mas não vai deixar de mandar aquele pacote básico de informações. Então, a gente tem, na norma, tem um pacote de informações, e se eu mandar umas coisas a mais, esse a mais aqui faz o diferencial para aquela marca, né? Mas o pacote básico, qualquer um vai ler, tá? Então, a gente, em seguida, encontra em Bacus uma mistura de fabricantes. Às vezes é um pouquinho complicado de fazer funcionar, deles conversarem, mas quase sempre se consegue fazer, tá? Então, sensor, instrumento repetidor é uma coisa, sensor, rede, display é outra. Os componentes de um para o outro nem sempre servem, quase nunca servem, tá? Então, isso é importante na hora que alguém estiver olhando o seu barco e dizer, eu vou comprar um display. Veja bem, né? E essa diferença é engraçada porque eles fazem a mesma coisa, mas tem princípios diferentes, né, de operação, né? Então isso descaracteriza totalmente o instrumento, imagino. Então, é a mesma coisa assim, eu preciso sair daqui e ir até o centro de Porto Alegre. Uhum. Eu posso ir de Uber, posso ir de táxi, posso ir de ônibus, posso ir de carro, né? Eu vou me deslocar. Então, essa função é sair daqui até lá. Só que é o que, né? O como a gente tem variações. Então, a tecnologia evoluiu e eles sugeriram, olha, vamos deixar de brigar e essa tal de NEMEA 083, que é muito lenta, não nos serve, vamos criar uma coisa um pouco mais rápida e criar 2000, e vamos interoperar, vamos conversar melhor. Então, foi esse um dos objetivos. Tá? Bom, aproveitando o gancho, então, na comunicação das redes, né, na tecnologia sensor, instrumento, repetidor de rede, se estiver falando muito rápido, tu avisa, mas é que tem bastante coisa para frente para a gente tentar ficar no tempo. Tá? Vamos tentar fechar, mas vai lá, cai dentro. O pessoal está curtindo, é isso que eles vieram para ver. Tá, então tá bom. E se não está chegando bem as coisas, também eles avisam, a gente vai ajeitando. Claro, então, essa tecnologia sensor, instrumento, repetidor, os dados do sensor são geralmente analógicos, tá? E aí a gente trabalha por volts, pulsos, frequência, um protocolo de pulsos de corrente, que é o I2C, tá? E a rede, a parte que sai do instrumento e vai para os outros instrumentos e equipamentos, é normalmente proprietária. Então a gente tem a Citalk da Raymarine, né? Tem Micronet mais antigo, tem a Fastnet da BG,
tem a SINNET da Sinrad, tem NavNet da Furuno e da Garmin, e vai por aí afora. Então, é uma coisa assim que já começa a explicar o porquê que eu não posso pegar o reloginho analógico antigo de instrumento e botar um instrumento novo na EMEA 2000, porque eu espero escutar na EMEA 2000 e ele está falando um outro idioma, que é o protocolo Citalk, por exemplo. Tá? Aí eu tenho que colocar um conversor Citalk para NEMEA. Aí já é um custo de $300. Por $300 eu já boto um outro instrumento. Então a gente tem que fazer essa análise para ver o que vale a pena fazer. Tá? Então vamos... Bom, os cabos daí também eram proprietários, tinham formatos, os conectores, tudo isso. E tá bom, eu preciso montar uma rede que eu tenho um radar Furuno com um plotter da Raymarine e um piloto da BIG. Para conversar entre eles, o que a gente fazia? Chorava, porque tinha que conectar com o NEMEA 0183. NEMEA 0183 é o seguinte, eu falo para todo mundo aí, né? E aí a minha informação chega. Aí alguém dos nossos assistentes, aí, nossos espectadores, né? Navegadores e colegas, vai pegar e vai retransmitir essa informação que eu estou passando para uma outra rede e vai indo até que de uma outra rede venha para mim. Então é assim, o NEMEA 0183, fala para vários, né? E se um desses aí que está falando, que está escutando, ele fala, mas não fala tudo o que vê, que ouve, para outros também. Então, não é uma comunicação bidirecional. Quando eu estou indo, é por um caminho, quando volta por outro. E quando chega lá naquele lugar, algumas informações não passam adiante. Então, a gente começa a ter truncamento dessas informações. Então, às vezes, a profundidade não passa, a bússola não passa, o rumo, né? O vento não passa, e aí começa a ter um monte de problema. E a gente tem que ajustar a velocidade. NEMEA 0183, para quem é da mesma época, do século passado, é do tempo do modem de escada, aquele barulhinho para sincronizar e tal, né? Hoje o pessoal não sabe o que é isso, né? Então, NEMEA... Luiz, tá aí? Alô? Luiz? Tudo bem aí? Tá, continua. Tô só no mudo aqui para não ficar no seu... Bom, então tá. O NEMEA 0183 estava falando, não estava ouvindo nada, eu disse, deixa eu fazer o handshake aqui para ver, né? Fazer o teste, né? Então, o NEMEA 0183 é como se fosse do tempo do modem de escada, tá? Não é igual, mas vamos pensar que seja isso, tá? Aí a tecnologia sensor, rede, display, eu também tenho a parte analógica, porque eu vou mandar energia para os meus sensores, né? Vou ter protocolos de comunicação ali dentro do sensor, né? Mas eu também hoje já tenho alguma coisa que um pedaço é NEMEA 0183, eu converto para NEMEA 2000, eu tenho sensores Bluetooth, né? Ele recebe energia por bateria solar, tal, e manda por Bluetooth, então tem sensores de estação de vento que estão ficando assim. Eu tenho radares, que a antena de radar, eu mando só um par elétrico para a antena de radar, que é o scanner ali, né, que se for, pode ser um formato redondo, que é um scanner fechado, ou pode ser aberto, que é aquela barrinha, né, que fica girando e tal. O fechado tem uma barrinha que gira lá dentro, só que é protegido e tal. Então, esse scanner, ele recebe um par de fios, que é o positivo e o negativo, para alimentar, e ele responde os dados da imagem que ele está pegando por Wi-Fi, tá? A gente vai longe nas discussões do que é melhor e o que é pior. O principal é o seguinte, se é difícil de passar o cabo no mastro, pensa em sem fio, tá? Agora, quer alguma coisa que tu sabe que realmente tu mexeu aqui, vai chegar lá em cima, bota fio. Então, o que é melhor, o que é pior, cada um tem os seus prós e contras e a gente tem que escolher a melhor solução para aquela instalação. O que serve para o meu barco pode não servir para o barco do lado. Então, tem que pensar assim, tá? Sobretudo se as funções são diferentes, né? Aí, a gente tem uma rede proprietária que é a Citalk NG,
da Raymarine, ela é uma rede que ela usa um sensor, um cabo, que ele tem um conector só dela, que ele tem 6 fios. E o resto de todo mundo que trabalha com NEMEA 2000 usa um outro sensor, um outro cabo, um outro conector, outras terminações que são padrões. Então, eu posso pegar de Garmin e Furuno, botar na BG, posso pegar da Simrad e colocar na Garmin, na BG, tudo funciona, tá? Então... Menos na Raymarine. Esse Citalk NG, que eles chamam de Citalk nova geração, né? Que ele fala NEMEA 2000, mas as conexões, eu preciso de um adaptador que sai do conectorzinho branco deles para o conector micro C, tá? Aí a filosofia de empresas, eu não... a gente não entra não sei quem está certo, quem está errado, mas cada um tenta a sua filosofia, que nem os Betamax e o Sony, né? Então vamos para adiante. E agora a gente tem displays multipáginas, né? E a intercomunicação entre dispositivos NEMEA Certified. Então, o fato de um equipamento falar NEMEA não significa que ele seja escutado por um outro cara NEMEA. Opa, peraí, tu me disse que o NEMEA 083 que tinha esse problema e agora o NEMEA 2000 também tem? Quase, tá? Se um equipamento é testado NEMEA 2000 e é certificado NEMEA 2000, o que eu disser que é NEMEA 2000 Certified, eu posso colocar entre vários fabricantes e eles vão escutar as informações que eu estou passando. Tá? O meu display multipáginas, ele vai ler o sensor da Garmin, de venda da Garmin, vai ler o sensor de propriedade da Raymarine, vai ler a posição de leme da BG e a minha tela é Simrad, tá? Porque ela é certified. Se ela não for certificada, eu não vou ter todas as informações, alguma coisa vai faltar. Então, essa coisa, estão trabalhando que os equipamentos sejam certificados NEMEA 2000 para que possa ter essa interoperabilidade ou intercomunicação. Tá? Isso é importantíssimo falar, que o fato dele ser certificado não significa que eu vou pegar o teclado de controle da Raymarine e ele vai controlar o piloto automático da BG. O controle da BG não vai controlar o controle de piloto, não vai controlar o piloto da Garmin. Tá? Então, essas coisas são muito específicas. Piloto automático é uma coisa bastante sensível, então tem, apesar de ser NEMEA 2000, esse aqui é o protocolo NEMEA 2000, tem um monte de outros parâmetros que são proprietários de cada marca. Todos os fabricantes têm isso, Furuno, Garmin, BG, Simrad, Raymarine e tal. Para quê? Para que tu tenha um desempenho melhor, tá? Então, às vezes tu fala muito mais nesse protocolo com os seus periféricos adequados e tu fala as outras coisas no NEMEA porque tu quer espalhar essa informação na rede, tá? Então, o assunto é vasto, a gente pode ir longe, então eu não quero ir muito... Tem muita curiosidade sobre isso também, né? Eu acho que é por isso que a gente está trabalhando aí, né, Miguel, para formatar um curso aí no futuro, logo em breve o pessoal vai ficar sabendo, né? Vamos ver as perguntas e as sugestões deles. O objetivo é a gente criar uma cultura náutica melhor, assim, e passar esse conhecimento que a gente tem e vai adquirindo, e pode buscar, se não tiver, vai buscar e vamos compartilhar, essa é a ideia. Então, que deem sugestões sobre dúvidas e coisas para a gente poder pensar e fazer um curso também, né? Isso. Né? Eu dei aula em escola técnica eletrônica durante 10 anos, acho que dá para fazer alguma coisa, tá? Então, Colégio Santo Inácio de Porto Alegre, então vamos lá. Tem até aluno seu aqui, viu, Miguel? Tem aluno seu aqui já de 82 aí. Opa, que é isso, olha só, então tá bom. 92, ó. 92, Que maldade. Então ele deve lembrar que aluno é que nem queijo, sabe? Quanto mais ralado, melhor. Não, peraí, vamos voltar para cá. Vamos lá. Então, assim, ó, identificando o que eu tenho instalado, tá? Eu botei uma CPU ali, que ela tem aqueles conectorzinhos verdes, então, um cabo vem lá do mastro, outro cabo vem do sensor de profundidade, outro cabo vem
do sensor de velocidade, outro vem da rede, né, da rede que é proprietária, nesse caso ali, Fastnet. Aí eu tenho um conector que fala NEMEA 0183. Aí eu tenho um outro conector que ouve NEMEA 0183. Né? Aí a velocidade, eu tenho que dizer qual é a velocidade que eu estou falando e escutando. 9.600, 4.800, 9.600, e vai indo assim até 118.500. Tá? Então, é tudo dedicado por porta, então tem que levar todas as conexões ali. Né? Aí eu coloquei um displayzinho de piloto da Raytheon, né? Raytheon, Raymarine, AutoHelm, aí vai mudando o nome das empresas e tal, né? Mas ali embaixo eu tenho um exemplo do que é a bolotinha preta ali, é a chamada Fluxgate, que é a antiga bússola eletrônica, né? É uma bússola eletrônica, ela funciona num plano. Quando o barco está muito avernado, ela tem dificuldade de acompanhar o raio de giro. Por quê? Porque ela é uma tecnologia disponível na época que foi fabricada, né? Que vários fabricantes usavam este modelo, tá? Só não era preto, era branco, não sei o quê, mas é a mesma coisa, é um conjunto de bobinas com um imãzinho dentro que quando inclina, o negócio está flutuando, dá uma trancadinha e tal. Hoje é em estado sólido, então a gente tem muito melhor resposta. Tá? Depois, ali no meio, a gente tem uma CPU de piloto, à direita uma posição do leme, porque é para poder dizer para a CPU onde é que a posição do leme, precisa dar mais leme, precisa dar contra-leme, eu estou chegando no rumo, tem que dar contra-leme, como vai fazer, e uma bomba hidráulica, que pode ser uma bomba elétrica, pode ser bomba hidráulica, pode ser um atuador de pistão, tudo ali. E o que é onde a gente deve buscar informação, grande parte dela, na parte de trás do instrumento. Ali eu tenho ali, ó, C-Talk Cable, é o famoso cabo proprietário que eu tenho lá, tá? E aí eu tenho ali Blue e Red, azul e vermelho, que são os cabos que vêm do RotaVector, que é um dos tipos de sensor de vento. Então, esse instrumento eu posso colocar, tem um par de fios que vem lá do passarinho, lá da estação de vento, ou posso ter um outro cabo que tem 5 pernas ali, a malha, o amarelo, o azul, o verde e o vermelho, né? Que vão naqueles ali, então, naqueles conectorzinhos. Então, o que acontece? A alimentação vem pelo cabo C-Talk, o instrumento ilumina o LCD, joga energia pelo cabo RotaVector, aquele parzinho, ou pelo outro conjunto dos 5 fios ali. O passarinho lê as informações, devolve no par de fios, ou pelo RotaVector ele vai modulando em corrente para chegar ali. A gente interpreta essa informação, converte o sinal analógico em informação digital, joga no LCD e joga para o cabo C-Talk para um repetidor ou para outro lugar ter essa informação. É essa a filosofia dessa tecnologia de equipamento sensor, instrumento, repetidor, tá? Eu vou ser chato com isso porque é aí que a casca de banana tá. As pessoas compram coisas e aí depois chega alguém para instalar, o profissional diz assim, não, isso aqui não serve. Aí o dono do barco diz assim, ah, mas isso, como assim, tu não tem capacidade de instalar? Não, é que a peça, uma fala inglês e outra português, então não vai. Uma é uma tecnologia, outra é então. Não, isso é importante. É uma dica preciosa, né? Quase um mantra, né? Para quem quer entender mais do eletrônico, tem que saber isso, não tem jeito. Isso. Olha lá. Bom, vamos. Ah, bacana, já foi todos. Caramba. Então, rádio VHF, por exemplo, hoje o rádio tem DSC, tem de estresse, né? Que é as chamadas por telegrama. Então, eu fiz um charter na Croácia, né? Eu fui skipper, e lá tem o Bora, que é o vento forte lá. Eles mandam aviso de mau tempo, eles mandam por distress. Então, a gente recebe um telegraminha ali, tu abre como se fosse um SMS no rádio. Então, eu vou lá, verifico a correspondência, leio o aviso de mau tempo e ele fica guardado para mim. Se é melhor ou pior em relação à chamada geral que a gente tem, os avisos da Marinha, a gente recebe isso no rádio, ele apita e a gente sabe que chegou alguma mensagem. Então,
Hoje a gente tem esse recurso nos nossos rádios, nos nossos barcos, e não sabe. Então eu posso fazer uma chamada seletiva, mandar um SMS para um amigo meu, dizendo onde é que nós vamos fazer churrasco, e não preciso chamar no rádio para todo mundo, que ninguém, a gente chama no 16, vamos para o 14, vamos para o 17, e ninguém muda para ouvir o que os outros estão falando. Isso não acontece aqui, né? Então, né? Então o distress é para isso, né? A gente usa para chamada de emergência, para pedir socorro e tal, e também para mandar mensagens seletivas para um grupo de cadastrados que a gente cadastra ali, tá? Os rádios também podem ter receptor de AIS, né, integrado, e aí a telinha, aquela ali, o VHF Display, mostra o AIS ali, né? Ali embaixo também aparece no plotter, né, no nosso chart plotter, nosso display multifunção, aparecem os triângulozinhos, são alvos AIS, tá? No meio a gente tem um radar Furuno, né, esse radar que eu tinha no Easygoing, e à direita ali a gente tem o AIS específico para isso, né? Então ele tem um transmissor e receptor de AIS, ele tem o seu GPS próprio, e ele tem uma caixinha ali que separa a antena. Eu posso ter uma antena só no mastro, ou duas antenas, uma para eu escutar os alvos AIS e outra para transmitir. Então, a gente pode ter uma coisa só, né? E eu também posso ter uma interface que lê os dados do motor e joga do protocolo J1939, J1939, NEMEA 2000, né? O NEMEA 2000 é um pedaço muito simplificado do J1939, então eu tenho que ter um conversor que fala isso para poder botar essas informações ali onde está aparecendo a carta. Eu posso ter os dados de motor, por exemplo, temperatura, um alarme de motor, mas para isso, lá a gente aprendeu nas aulas de diesel, né? O motor não pode ser totalmente mecânico, tem que ter sensores eletrônicos que convertam e falem esse protocolo. Então a gente já começa a verificar. Eu preciso disso, eu quero isso, então vamos ver, né? Não vamos complicar onde não precisa. Simplificar ao máximo. Isso. Então, o que eu preciso ter a bordo? A Norman 3, lá na página 82 do anexo 419, da revisão de abril desse ano, né? As normas são revisadas, nós, navegantes, temos que ler e atualizar, tá? Então, lá nisso mostra se é navegação interior, costeira ou mar aberto, né? Para mar aberto, a gente tem que ter 2 GPS, então, os 2 receptores GPS e plotters, né? Então, a gente lá já mostra isso, tá? Aí, o que eu preciso ter a bordo vai ser muito assim, eu navego em cruzeiro, eu tenho um perfil de uso. Eu vou correr regatas. Tá bom, mas eu quero um cruzeiro rápido, então eu preciso alguma coisa, mas não precisa ser assim tão sofisticado. Não, o meu barco é top, é que nem o Ultimate Emotion que eu atendi no Rio de Janeiro agora, em janeiro, começo de fevereiro ali, que ele veio da Cape to Rio, bateu o recorde, eu fui dar um apoio para eles que tiveram problemas eletrônicos para eles poderem ir para o Caribe. Pô, o cara saiu do Rio de Janeiro e foi para São Martin em 8 dias, né? Eu fui de Atrevida para lá, nós fizemos de Abrolhos para lá em 40 dias, uma navegada gostosa, muito boa, né? Mas o cara fez em 8 dias, né? Então, esse cara precisa ter uma performance diferente. Então, os eletrônicos dele, a gente pode ver assim, uma instalação típica à esquerda, de cruzeiro, regata ali, com alguns displays, alguns sensores, né? Inclusive ali o item 13 da esquerda ali é Wi-Fi, né? Irradia, e tu consegue projetar num tablet ou num celular as informações que tu tem na rede, né, num plotter, ou tu vai para um barco de performance, estilo Camiranga, estilo esses gunboat e outros, né? Barcos de foil que são muito rápidos, precisam ter bastante sensores e muita informação para o pessoal tomar a decisão boa, por isso eles usam capacete, né? Porque alguma coisa pode acontecer, né? É isso aí. Então, assim, a gente tem, por exemplo, 2 sensores de vento, tá? Para poder tomar a decisão, né, com boa propriedade, né? E, então, assim, a bússola, já o item 13 ali da direita, é uma bússola de 3 eixos com alta velocidade de resposta e tal, e não uma bússola só de estado sólido, como a gente tem no da esquerda. Então, a gente vai... O software que vai na CPU já é o que está na tela colorida ali de cima, que aquelas curvinhas são as chamadas
curvas polares, né? Não é do polo, mas é do polo sul nem norte, mas da curva polar indica em relação ao ângulo do vento e a velocidade do vento, quanto o barco provavelmente deveria andar. Então, tem a curva vermelha ali, que é um vento fraco, vai aumentando, é a curva verde, depois aumentou um pouco mais o vento, é a azul, e para os outros ventos ali, já não muda muito a performance em função do vento, mas para um vento fraco, para um vento mais forte, indo externamente, a gente tem respostas à velocidade que a gente consegue andar com o barco. Então, a gente andar contra a gente próprio. Então, vamos lá, eu estou correndo RGS, eu estou correndo ORC, IRC, ou outra fórmula, né? APS. Então, eu tenho que correr contra mim, eu vou correr contra a minha curva polar do barco, tá? E aí, outra coisa é o seguinte, esquece esses eletrônicos tudo, se eu não trimar as velas, não adianta nada de curva polar. Não vai andar. Não anda. Então, assim, tem que sentir o barco, tá? E vamos lá. O que eu quero ter a bordo? A minha sugestão é que a gente tenha interoperabilidade, tá? Então, a gente procure colocar produtos certificados NEMEA, tá? Primeiro é tentar concentrar numa marca, tá? Então, as marcas que eu citei antes, né? BG, Simrad, Raymarine, Furuno, Garmin, são todas boas, tá? São confiáveis, tudo. Agora, se eu quero melhorar a coisa, foco numa delas. Mas eu encontrei uma barbada, não sei o quê. Tá bom, pode não ficar tão bom, mas te atende, beleza. Só procura que seja NEMEA Certified para poder melhorar a chance de que as coisas andem redondas, tá? Bom, se eu vou colocar... eu tenho alguns clientes que a gente instala um piloto automático de segurança, né? De redundância, um segundo piloto automático. Então, tem um piloto automático que está instalado, funcionando, calibrado, preparado e operando. Eu tenho um segundo piloto automático com tudo, CPU, bússola, sensor de posição de leme, atuador, bomba, display, controlador, a parte em stand-by, calibrado, performado, tudo, que não adianta só colocar as coisas, a gente tem que calibrar os equipamentos, tá? Tem que testar, fazer funcionar bem, tá? E aí, para isso, precisa algum conhecimento que todos podem adquirir, podem ir atrás, mas precisa fazer isso. Então, piloto automático de redundância, ele fica isolado. Quando eu quiser, eu vou lá e ligo ele, tá? Para ele operar, tá? Os meus eletrônicos que estão tão ruins e tal, são da velha tecnologia, da tecnologia 1, da tecnologia sensor, instrumento. Eu vou migrar um instrumento, vou migrar tudo, vou fazer gradual, já vou pensar para o futuro, então a gente tem que ir pensando, né? Outra coisa é a questão de manutenção, tá? Exige manutenção, exige a atualização de software, a gente tem que saber operar os eletrônicos, tá? Tem muita gente que, em alguns lugares do Brasil, que compra a lista de waypoint pelo Mercado Livre, coloca no Chartplotter, bota o piloto automático para navegar por ali, e aí algumas coisas acontecem, né? Então... Acabou. Tem lanche que foi parar nas pedras semana passada, tal, mas, então, assim, treinamento no uso das coisas, tá? E suporte, a gente precisa de suporte, né? E peças de reposição, tá? Então, existem fornecedores no Brasil que dão suporte, tá? Então, vamos prestigiar as empresas locais, os prestadores de serviços locais, tudo. Tem vários profissionais, tá? Incluindo para fazer reparo de equipamentos e peças, tá? Para a gente manter a tecnologia antiga. Nem sempre se consegue peças, né? Então, essas pessoas fazem o melhor possível para poder manter a instalação, ou então, olha, não tem jeito, tem que fazer a migração, tá? Então tem que contar com profissionais que possam te dar essa orientação, tá? E também é o seguinte, né? Eu vou ter que ler os manuais ou eu consigo um treinamento que me faz aprender quais são os idiomas desses manuais que vem ali, né? Então o que eu posso querer ter a bordo? Então, tem um display que tem várias páginas,
eu posso ter diagramas pictóricos, aí isso é uma customização, isso já é uma automação, então a gente pode ir longe, tá? Não precisa, mas se alguém quiser, podemos criar um barco hiper performático, com telinhas, não sei o quê. Custa grana, é só isso, dá para fazer, tá? Problemas mais comuns. LCD escuro ou apagado, né? Então, isso eu tirei de um anúncio hoje no eBay, tá? Olha. Se alguém tiver isso aí, e vários têm, eu sei, tá? Tem um anúncio no eBay, custa bagatela de $240 para trocar esse LCDzinho. Isso lá fora. E o detalhe, diz ali, não vende para o Brasil. Então, esse é um problema. Que, às vezes, é só esse LCD que está, e aí as pessoas vão no automático, apita, vai dar, mas não tem o retorno. Então, até onde eu posso conviver com isso, até onde é seguro conviver com isso, né? E o que a gente deve fazer, né? Então, assim, vamos lá, o meu instrumento não liga, tá? O que acontece? Eu tenho que verificar, nesse caso, quem está dando alimentação para o meu display é o cabo Cital, que eu tenho que ver se tem 12 volts ali, tem 3 fios, tá? Então, entre os dois extremos, né, os mais externos, eu tenho que ter 12 volts ali. Se não tiver isso, é por isso que, se não tiver essa tensão, é por isso que não está acendendo meu display, tá? Então, assim, muito comum, não está funcionando. Não está funcionando significa não está ligando, ou está ligando, ele não está atuando, a gente tem... precisa. Então, assim, a gente tenta entender o que significa não está funcionando, né? Então, a gente precisa de uma informação um pouquinho mais qualificada, e esse é um dos objetivos de estar conversando, para que os nossos navegadores eles possam passar essa informação, né, um pouco mais qualificada para quem está ouvindo o que eles estão procurando, né? O piloto não funciona, tá bom? Automático ele não liga, ele liga, a roda fica dura, ele não mexe, né? Aí eu dou 20 graus, ele vai até o batente e não para, o que é? Então, o não funciona é muito amplo, né? Eu preciso de algumas informações mais assertivas. Então, existem alguns testes que a gente pode fazer para poder dizer a causa provável, né? Então, tem que saber do tipo de atuador e vai indo, né? Não aparece informação de vento ou de profundidade ou piloto numa determinada tela. Então, eu vou olhar aquele sensor, eu vou olhar a rede, aquele segmento, eu já falei um pouco antes, né? Vou olhar um segmento, se é aquele segmento que está com problema, se eu tenho alguém deixou cair um paineiro em cima de um cabo, o cabo cortou e começa a dar ruído naquele segmento. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? E uma delas é assim, simples. Nessa caixinha ali que a gente tem da tecnologia Fastnet, eu tenho que medir entre vermelho e preto se eu tenho os 12 volts. Às vezes não tem os 12 volts ali, tá? Então, eu tenho que descobrir onde é que perdeu essa energia que não está chegando e os outros instrumentos não acendem, tá? Então, isso são coisas básicas, simples, e que um usuário que saiba usar um multímetro, se fez o curso de eletricidade do Pedro, melhor, mas se souber usar um multímetro, a gente pode orientar isso, ele vai achar as coisas, né? E o seguinte, a mão sexy tem que cuidar o que vai mexer. Às vezes a gente acha que está fazendo uma boa coisa e está piorando a situação. Então, se está na dúvida, busca uma orientação, tá? Busca, tem algumas fontes, tem pessoas que orientam, né? Vamos procurar criar uma cultura da gente se fortalecer na náutica brasileira e poder compartilhar essas coisas e fazer com que a gente tenha as coisas melhores atendidas, né? Um círculo virtuoso, né, de informação. Isso. Então, essas soluções que eu passei, elas servem muito mais para a solução sensor e instrumento repetidor, mas nas que são NEMEA 2000, tem uma tela que nos equipamentos, a norma diz isso, né? A gente vê qual é o estado do barramento, tá on, tá ligado, os erros ali de transmissão e recepção, quantas mensagens eu transmiti, quantas eu repeti,
RX eu recebi, ITX que eu transmiti, e como é que está a carga do barramento, quantos pacotes errados aconteceram, né? E aí depois eu mando listar, o meu display vai dizer assim, quem é que está aí? Aí eles vão responder, o sensor de vento, piloto automático, sonda de profundidade, bússola, e vai indo, vai listando, né? E aí eu vou num deles, por exemplo, no DST-200 ali, a profundidade, ele diz quem é o fabricante, qual é o software que está ali, o modelo, qual é o endereço da rede que ele está, o número de série dele deve bater com a etiqueta que está lá no cabo. Aliás, tem um monte de gente que arranca as etiquetas dos equipamentos, negócio. Só complica, só nos demora mais para resolver as coisas. E aí eu vou ali no dados e eu vejo exatamente aquilo ali. Qual é a compensação de profundidade, a distância na água que o meu sensor já percorreu, esse aí tinha percorrido 7.600 milhas, qual é a profundidade do local, 3.8, a profundidade atrás, se eu tiver 2 sensores, né, e a velocidade do barco, o barco estava parado quando eu fiz essa foto aí, tá? Então, assim, ó, os problemas mais comuns são esses, tá? O objetivo, até uma amiga nossa diz assim, pós-Covid, descasque mais e desempacote menos. A gente tem que evitar gerar lixo e estragar coisas, né? E também sugiro que as pessoas procurem um suporte remoto, né? Então, isso aí, tá? Com certeza. Então, assim, eu sei que dúvidas tem um monte. Vamos lá, vamos tentar ver o que a gente consegue responder. Vamos tentar na medida do possível, né, Miguel? Mas eu acho que o importante é o pessoal ficar ciente que tem esse canal aberto, né? E principalmente para enviar dúvidas e sugestões, principalmente sugestões, né? Porque eu sei que tem muita gente ávida aí por vários outros problemas que você não teve tempo de citar, né? Humanamente impossível cobrir tudo nesse tempo que a gente tem disponível. Mas eu acho que também para sugerir aí, de repente, alguma adequação, a gente está montando, né, Miguel, esse curso novo, vai ter um curso grátis, né, isso é bom, importante dizer, então a hora de vocês se manifestarem é agora, assim, manda para a gente lá em contato@brana.com.br, né, manda sua sugestão, manda sua dúvida, e o Miguel vai responder também na medida do possível, mas é claro, dentro do curso a gente fica sempre muito mais à vontade, é mais fácil da gente se comunicar, né? A ideia é a gente lançar isso e abrir esse canal para vocês ficarem à vontade. Mas vamos lá, Miguel. Tem um pessoal aqui que está desde cedo perguntando, eu acho que se eles tiveram paciência já... Mas eles, é claro, tiraram suas... Se não, já não tiraram suas dúvidas, é claro, né? Mas, olha, o Guilherme, ele perguntou aqui, quais boas práticas, né, de manutenção preventiva, digamos assim, para os eletrônicos? Acho que você já falou bastante sobre identificar, né, as suas causas, identificar a anatomia desses eletrônicos, mas o que você sugeriria, assim, em poucas palavras, se é que pode se dizer isso, né, como ele pode se prevenir de alguns desses erros comuns que você apresentou aí? Vamos assim, ó. O que dá para fazer os equipamentos, eles têm capa, tá? Então a gente tem que procurar manter com a capa para que não pegue muito sol, ó. Esse aqui é um display morto, tá? Já é. Um cara, tá? Então tem que ligar de vez em quando, né? Porque ele pega a umidade, né? Dentro dos eletrônicos não tem nada que o usuário possa abrir para arrumar, ou trocar, ou mexer, tá? Uma das coisas que as pessoas não devem fazer não faça botar WD-40, tá? Então, que legal, eu estou aqui atrás do equipamento, né? Eu vou passar a WD porque está entrando água aqui pelos botões. Não faz isso, tá? Isso acaba diminuindo a chance de recuperar alguma coisa, tá? Então, por dentro, tá? Aqui dá para ver sinal de
Oxidação. Aqui a gente tem a placa boa, tá? Que daqui, aqui tá boa. E aqui, ó, dá para observar que ela tá oxidada. Então, pegou água, tá? E do outro lado, ó, não tem o que o usuário possa pegar e trocar aqui ou mexer, tá? Então, não adianta abrir. Vou abrir para ver como é que é. Ok, beleza. Só que daí eu vou tirar. Às vezes ele tem ar seco dentro, vai começar a condensar no display. Então, vamos dizer assim, manter os parafusos bem apertados aqui. Não precisa tirar a água do parafuso, porque vai quebrar, aí vai entrar água dentro, tá? Então, tem os parafusos de fixação bem colocados, tá? Já os Nemea 2000, tá? Tá aqui, ó, esse aqui é da nova geração e esse aqui é do sensor repetidor, né? Então, aqui vou verificar se os conectores estão bem colocados. Aqui eu posso botar um limpa-contatos nesses conectores, eles são a capa vem e protege de umidade, tá? Aqui eles estão abertos, então o que eu posso fazer é tirar os fios com cuidado para não rebentar e passar um limpa-contato, tá? São coisas que pode fazer, tá? Ajuda. Tá? É isso, é preventivo, né? Não resolve nenhum problema, quer dizer, talvez até resolva, mas o objetivo é evitar, né? Imagina. Isso. E como se tratam de conexões elétricas, verificar se as conexões estão bem apertadinhas e tal, desses caras aqui que são conector Fast-On, né? Então... O Jean Davi, ele pergunta aqui, Miguel, se ele queria ter uma opinião, se você puder, sobre Signal Key. O que seria isso? Signal Key não conheço. Tem que ir atrás, ô Jean. Perfeito. Aí, ó, já é uma questão. Vamos descobrir. Assim, ó, para não ir muito longe, né, nas coisas, eu não falei nas soluções que o pessoal tem feito com Raspberry, com Arduino, né? Então, assim, já não deu tempo, tem muito mais coisa que podia falar. Então, eu tentei focar em alguma coisa, tá? Mas existem soluções discretas montadas por pessoas no estilo faça você mesmo, o DIY, né? Usando o Raspberry, tem as suas vantagens de custo baixo, mas precisa se dedicar bastante para chegar numa solução. Então, assim, um protótipo, uma coisa é conseguir fazer funcionar. Ok, agora eu vou repetir para 20 barcos e vai funcionar durante 3 anos, com barco adernado, pulando. Então, uma coisa é protótipo, outra coisa é produto. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Vou tentar descobrir o que é o Signal Key, se puder mandar para mim também, não tem problema. Obrigado aí pela... Manda para a gente, Jean. O Marcelo Santos também pergunta se os cabos devem ter no máximo 6 metros, como instalar sensores em mastros de 15? Você falou que isso é alguns dos casos, né? Marcelo, a tua pergunta é bem interessante e importante, né? Lá eu tenho os dois pontinhos vermelhos lá, eram os terminadores de rede, tá? E aí sai um fio reto que vai passando, deriva por um sensor e o cabo segue reto para os outros. Esse cabo reto pode ter até 200 metros, tá? Então, a resposta para a tua pergunta é o seguinte: lá no topo do mastro começa a minha rede NEMEA 2000, eu tenho um terminador lá, o cabo desce, vem para uma derivação, e a derivação que vai para o sensor de profundidade normalmente, essa derivação é que pode ter no máximo 6 metros. Tá? Cada derivação. Eu tenho um número máximo de derivações que eu posso ter numa instalação. Tá? Quer dizer... Então, a resposta para a tua pergunta é: eu tenho um lance comprido de cabo que tem 20, 30 metros, dependendo do barco, mas é porque eu estou terminando ou começando a rede lá. Depende do ponto de vista que eu quiser. Eu tenho um terminador lá, ele não é uma derivação, ele faz parte do backbone, do eixo principal da minha rede. Tá?
Perfeito. Quer dizer, barcos muito grandes têm talvez até mais de uma rede, né? Mais de muitas redes. Barcos muito grandes, como alguns que a MCP faz, que a gente instala os eletrônicos, calibra Pois é. e faz a orientação da divisão de cargas, né, onde colocar cada eletrônico, eletricamente, não fisicamente, tá? A gente tem segmentos de rede, a gente tem um isolador que tem dois lados, né? Então. Caramba, olha só. E perfeito. O pessoal se lembrou muito aqui, viu? Você falando depois da internet de escada, o pessoal ficou se lembrando aqui, entregou suas idades, ficou pesado. Que bom que não sou só eu. Mas o Alexandre Castro Faria, ele pergunta quantas redes NME existem? Quantos protocolos? Acho que você chegou a mencionar que né, existia uma antiga, tem a 2000. Isso. Alexandre, assim, majoritariamente a gente tem a NEMEA 0183, que é um pacote, é um congelamento da norma. A norma está sempre evoluindo, sempre discutindo. Estão discutindo uma revisão da NEMEA 2000, tá? Porque novos equipamentos surgem, velocidades maiores são necessárias, tem gente defendendo fibra ótica. A briga é grande na norma, tá? Em fazer norma. Mas o objetivo é que todos aceitem seguir. Então, assim, NEMEA 0183 foi lá pelos idos dos anos 80, que eles disseram, ok, segura, vamos conversar. Os protocolos são APA, AWC, uma certa siglas, então a gente manda esses caracteres, manda um espaço, stop bit, esse protocolo para conversar. Isso vai até um certo ponto. Chegou que a gente precisava passar muito mais informações, então eles criaram a NEMEA 2000. A NEMEA 2000 não é suficiente para o que eles querem colocar, então a gente obedece a NEMEA 2000 e cada fabricante tem um pacote adicional que trafega de formas diferentes, em frequências diferentes, e só é entendido pelos seus equipamentos. Então eles estão tentando criar um outro adicional aí, não sei como é que vai chamar a norma, ou revisão, ou o quê, mas a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem NEMEA 2000 e 0183, tá? Então é isso que temos para o momento. Fora isso tem Bluetooth, Wi-Fi, aí tem outras coisas tentando colocar. Existe o J1939, né? Talvez o que o Alexandre está querendo dizer é assim, é que existe o barramento CAN. CAN é controle automático numérico, que é usado na indústria. Na automação, especialmente embarcada, que aí é automotiva e outras, né, usa o J1939, que é bem mais amplo do que o NEMEA 2000. Então, no NEMEA 2000 a gente chama de subset, um pedaço do protocolo 1939, que é chamado CAN, é um sub-CAN. Tá? E aí, na NEMEA 2000, a gente tem conectores chamado microC, que também usa no 1939. Então, as empresas estão tentando usar coisas que já existem no mercado para baratear custo na área náutica. Tá? O NEMEA é específico para a área náutica. Tá? Perfeito. É muita informação, né, Miguel? Acho que isso tudo... O pessoal vai precisar assistir o vídeo 3 vezes. E é uma sopa de letrinhas, tá? A gente tem mais longe, tá? Tem que se familiarizar. O do vento aparente, e vai longe, tá? Então... Vai embora, né? Não, a gente vai ter tempo para tudo isso. Eu acho que, esse bate-papo de hoje era mesmo para a gente estimular isso, né? Provocar as pessoas. Eu acho que o pessoal ficou feliz com as informações. Ele tem que sempre se desculpar, porque nunca dá tempo para a gente cobrir todas as perguntas, né? Às vezes muito específicas e tal. Mas mandem para a gente, eu acho que é isso aí. Miguel, obrigadíssimo pelo papo, cara. Estamos à disposição aí, espero ter contribuído com que o pessoal tenha aprendido alguma coisa, né? E o assunto é vasto, tá? E a gente pode ir mais adiante, vamos ver as sugestões que vão surgir para a gente fazer uma coisa bem legal aí. Vai ficar legal, vai sim, com certeza. Então, obrigado mais uma vez, a generosidade está aqui. E obrigado, pessoal, também por estarem aí 1h30, né, de live, legal. Aí temos 150 pessoas quase ao vivo ainda aí, legal. Uau!
Parabéns. Tá bom. É isso aí. E a gente vai se comunicar aí pelo WhatsApp. Também vamos mandar os e-mails com os dois comunicados, né, sobre os cursos que vem aí do Miguel. Enfim, fiquem alertas, fiquem ligados na gente, inscrevam-se no canal, curtam esse vídeo e estamos às ordens. Boa noite, pessoal. Beleza, obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigado, Luiz. E boa noite aí. Valeu, boa noite. Boa noite, Miguel. E aí, pessoal, gostaram aí do conteúdo desse bate-papo? Então, fiquem ligados aqui no canal, que a nossa próxima entrevista vai ser com Pedro Jovichelevich, que navega sem instrumentos e vai dar umas boas dicas aí para o pessoal que gosta, né, desse assunto de navegação astronômica. E logo em breve a gente vai ter também o curso, né, do Miguel de instrumentos eletrônicos e etc. Então fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal, acionem aí o sininho para receberem o lembrete sempre que a gente tiver conteúdo novo. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.